O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial sobre os 60 anos do golpe de Estado de 1964, entrevistando hoje a mestra e doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, filha, neta e bisneta de quebradoras de coco babaçu da região do Araguaia paraense, Áurea Cardoso. Áurea foi autora de uma dissertação de mestrado intitulada Um Rio de Memórias, Experiências e Vivências, Guerrilha do Araguaia, e da tese de doutorado intitulada Mulheres do Araguaia, Labutar, uma expressão do viver. Atenção, editoras, essa dissertação e essa tese merecem ser publicadas. Ambas, dissertação de mestrado e tese de doutorado, foram orientados pela querida professora Cecília Coimbra, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Áurea, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Há muito tempo que eu te caço para fazer essa entrevista. Finalmente, faremos essa entrevista hoje. Seja muito bem-vinda, Áurea, ao Trilhas da Democracia. Muito grata, Marco. Muito grata, Marcília. Agradeço pelo convite, agradeço pela Cecília incentivar para que isso acontecesse também. Acompanhando, compartilhando comigo a condução dessa entrevista, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Trilhas da Democracia a professora historiadora Marcília Gama, do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista no golpe de Estado de 64 no estado de Pernambuco, que é uma das organizadoras do evento que acontecerá entre os dias 1º e 5 de abril, no campus da Universidade Federal Rural, no Recife, cujo título é 60 anos do golpe de 64, para não esquecer. Marcília, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. Muito obrigada, Marco. É uma honra estar aqui com você e com Áurea. Eu tive o privilégio de ter a oportunidade de ler seu trabalho, Áurea. Eu queria parabenizá-la e dizer que a historiografia está devendo a publicação do seu trabalho, porque é de uma riqueza impressionante, e a gente pensar que o Pará é pouco, né, visto, é uma área da história que se concentra mais no sul e sudeste, mas a gente pensar que o golpe 64, vendo o foco de lá, do Pará, trazer que seu trabalho oportuniza é muito, muito, muito importante. Isso deveria ser colocado à disposição do público em geral. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Marco. Bom, Áurea, eu gostaria de iniciar essa nossa roda de conversa, né? Fazendo a leitura de um parágrafo, um trecho da tua dissertação de mestrado, que foi defendida no ano de 2018. Eu acho importante fazer essa referência às datas, né, em que você defendeu a tua dissertação de mestrado e a tua tese de doutorado. Ou seja, em 2018 a gente estava no meio de uma tempestade, né? A tempestade do golpe de 2016 e a tempestade que viria, a maior delas, a eleição de Bolsonaro no final de 2018. O trecho é o seguinte, abro aspas: saí do Pará no início da minha juventude, início do ano de 1999, ainda no início desse processo, e levo essas histórias comigo. Busquei me aprofundar sobre o tema através de conversas e leituras. Fui constatando que a versão contada sobre a ditadura empresarial militar, após ser derrotada a tentativa do Estado de eliminar qualquer sinal da existência da guerrilha, era dos vencedores, anulando, portanto, a versão dos que lutaram e sonharam por uma outra sociedade. Do lado dos vencidos, conhecemos em menor proporção a versão dada na marginalidade pelos militantes e parentes dos mortos e desaparecidos do Araguaia. Portanto,
Pouco se conhecia da guerrilha do Araguaia vivida pelos moradores dessa região, e menos ainda a história do morador atravessado pelas marcas desse conflito. Essas percepções vieram acompanhadas da convicção de que ainda há muito a ser pensado e dito sobre aquele período de nossa história. Que subjetividades foram então produzidas naqueles que lá viviam? Como os corpos dessa gente, na qual me incluo, estão marcados por essas produções? Fecho aspas. Áurea, passados 50 anos do fim da guerrilha do Araguaia, do extermínio da guerrilha do Araguaia, quem são hoje as sobreviventes do massacre levado a cabo pelo Exército Brasileiro de que você trata na tua dissertação e que tiveram a sua história silenciada? Que guerrilha do Araguaia é essa que foi vivida pelos moradores da região? Por favor, Áurea. Em princípio, quero dizer que a minha internet não está muito boa, então está tendo alguma falha, mas a gente vai tentando se comunicar por aqui, tá? Muito grata pela provocação, Marco. É difícil estar aqui, e aí eu acho que esse texto fala muito talvez de possíveis razões, né, do que como é difícil eu, enquanto uma pessoa que venho do interiorzão do Pará, né, do sudeste do Pará, uma cidadezinha chamada Palestina do Pará, né, uma cidade com aproximadamente 7.000 habitantes, e aí vir para o Rio em várias condições e poder acessar esse lugar, de poder comunicar sobre versões de uma história que a gente viveu e continua vivendo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre silenciamento também, mas o quanto é difícil, né? E passa por todos esses processos de hierarquização, né? De que versões a gente fala, que são ouvidas, que são importantes ser ouvidas, que são legitimadas, né? Mas, enfim, seguindo a sua provocação, eu começo o mestrado em 2016, como você colocou, né, um tempo muito turbulento, com o Temer ali chegando e tomando medidas que feriam muito, principalmente educação e saúde. E aí é um momento de ocupação de universidades, né? De universidades não, de escolas e de universidades. E aí, então, eu faço o mestrado, começa aí e tem todo esse processo que o país vai vivendo, né? E aí, a minha ideia inicial era voltar ao Pará e entrevistar pessoas sobreviventes da guerrilha do Araguaia, né? E aí, com o processo, eu vou me dando conta que eu tenho um medo muito grande de buscar essas pessoas e colocá-las em perigo, né? E colocar a minha família em perigo também, né? O que eu poderia estar ali movimentando, né? E que poderia ter um efeito de terror sobre as nossas vidas novamente. E aí a minha estratégia, né, a partir disso, dessa percepção, foi buscar alguns documentários que já estavam por ali trazendo a versão dos moradores da região. E aí eu faço primeiro um relato, né, da guerrilha do Araguaia contada por nós, né, eu estou ali junto, mas trazendo os relatos que estavam no curta Palestina do Norte, o Araguaia passa por aqui, e Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista de dentro. Então, quem são essas pessoas, né, que estão ali no final da década de 1960, né, 1970. É uma população que vem de várias partes do país,
são migrantes, né? Uma parte que vai buscando alternativas com relação à seca no Nordeste, e aí se tem notícias de que numa parte da Amazônia, uma parte do Pará, tinha terras intactas, tinha uma floresta intacta, que não tinham donos, e que eles poderiam chegar, plantar, viver de modo autônomo, né, na região. Então tem né, várias pessoas que vêm do Nordeste, né, desse contexto de seca. Tem pessoas também do Nordeste que vêm, são sobreviventes também do latifúndio, né, que vai se alastrando, né, que vai expulsando as pessoas das suas moradias, né, e aí sabendo de que havia esse lugar, né, em que eles poderiam recuperar uma certa dignidade, eles também vão para essa região. Então tem grande parte, né, pessoas vindo da Bahia, Piauí, parte de Goiás, ali que hoje é Tocantins, Piauí, e acima de tudo Maranhão, que é muito perto, né, ali da região. Pessoas muito empobrecidas, né, e que vê naquela região do Pará um lugar para se sustentar na vida e viver de um modo autônomo, que isso estava sendo retirado de onde eles estavam morando. E aí são homens e mulheres que viajaram durante meses, né, porque nesse tempo não tinha transporte, né, acessível para essas pessoas, né, então eram trajetos de meses e que iam, às vezes, estar ajudados por animais, né, que ajudavam a levar os mantimentos e tudo mais, e aí se parava e trabalhava em alguma fazenda, em algum espaço, comprava mais mantimento e seguia na direção dali. Então, era uma população com essa experiência também de migração, né, e de construção de uma certa coletividade a partir dessa experiência. E, Áurea, eu me recordo que em vários trechos da tua dissertação, você fala do espaço onde se dava o diálogo com essas pessoas, que não era o diálogo, digamos, no espaço público, mas era o diálogo travado na cozinha da casa, no ambiente privado da casa, no ambiente doméstico, e eu acho que isso se relaciona ao medo, né? De tratar dessa temática da guerrilha do Araguaia. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, desse diálogo travado, eu vou usar aqui a expressão, na cozinha da casa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de passar a palavra para a Marcília para complementar essa pergunta. Por favor, Marcília. Áurea, uma das coisas que eu venho trabalhando é a questão da informação e também do silenciamento, né? E aí, uma coisa que chama atenção no seu trabalho é essa questão do silenciamento e o apagamento da memória, que a Araguaia é quase com um sigilo, né? Até hoje, poucas são os acessos que se tem referente aos documentos. Então, relativa à guerrilha do Araguaia e as estratégias de recuperação dessa memória, como é que você consegue quebrar esse ser? Como é que você consegue ver isso? Então, eu queria que você desse um lustre nessa questão desse silenciamento da memória e esse acesso à informação, aos arquivos, enfim. Como é que você constrói esse percurso? Quando eu saio, né, do Pará em 99, tá ali antes, ainda no processo do julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, como é que é? Sobre a guerrilha do Araguaia, caso, o sobrenome é Lund, né? Eu esqueci agora.
mas enfim, que estava sendo levado, inclusive... Que levou o Brasil a ser condenado. Né? Condenado à Corte Interamericana. Isso, exatamente, na Corte Interamericana, isso. Mas antes disso, ainda se vivia sob o jugo do Major Sebastião Curió, o ato que ele fez, né, que foi com o término oficial, né, da guerrilha do Araguaia. Tem a Operação Limpeza, né, que o Major Sebastião Curió é o responsável, né, que eu acho que o Marco vai tocar em algum momento a respeito mais disso, que eles retiram, né, os restos mortais dos guerreiros e tentam dar fim, né? E aí há relatos que no voo de helicóptero joga esses ossos sobre a Serra das Andorinhas, né? Que se queimou, que se jogou no Rio Araguaia, né? Esses corpos, hein? E aí tem essa operação, né? Chamada Operação Limpeza, e tem também como ele atua deixando pistoleiros na região. O Sebastião Curió deixa pistoleiros. Para efetivar, para se tornar cada vez mais eficiente, né, o mecanismo de silenciar a história, porque até então a guerrilha do Araguaia era totalmente negada pelo Estado, né, não existia. Né, e se manter ali significava... isso não era só falado, acontecia de pessoas desaparecerem, né? Falava alguma coisa. Então a população vivia, como minha avó dizia, amedrontada. Né? Falar sobre esse tema era algo proibido, embora algumas pessoas continuaram falando. Né? Tem várias pessoas, e principalmente as mulheres, né, que é interessante, né, elas não aparecem muito nos documentos oficiais, tanto do Estado quanto de uma esquerda mais institucional, mas são elas ali, de certo modo, que vão rachando e criando fissuras para ir falando. Então, tem umas que falam mais abertamente, né? E outras, como minha avó, por exemplo, que ela fazia mais na cozinha, nos espaços mais protegidos, né? E quem se recebe na cozinha, né? Também são pessoas mais ou menos confiáveis. E eu ia ouvindo essa história, né? Nesses espaços mais restritos, né? Mas também é o modo como as mulheres ali também não se silenciam a respeito dessa história. Tenta, de algum modo, lidar com esse terror que continuava ali acontecendo. Né? Tem algo que é muito importante da nossa gente que não está nos espaços mais acadêmicos, né? Que é lidar ali no cotidiano mesmo, né? Criando essas fissuras e não se submetendo também a essas forças repressivas do Estado. E aí, para mim, faz todo sentido quando me vem esse medo, mesmo estando no Sudeste do Brasil, me vem esse medo, a família, as pessoas, como é que eu ia movimentar isso, porque fica até pouco tempo, ou até hoje, né, as pessoas às vezes perguntam, será que a ditadura vai voltar? Será que aquele terror todo vai voltar? Né? Tem uma senhora que eu trago o relato dela na tese, que é a Raimunda Alves dos Santos, que aí ela está nesse curta, né? Palestina do Norte. E aí, no final, a pesquisadora pergunta para ela... que ela vai demonstrando, né, um pavor no rosto enquanto ela vai sendo entrevistada. E aí a Dácia pergunta, você tem medo? Né? Você acha que vai acontecer de novo? Ela diz, eu não sei, mas está ali no rosto dela o pavor todo, né, de que talvez nunca tenha acabado, né, o terror. Infelizmente,
E aí me vem o Major Sebastião Curió, ao mesmo tempo me vem Bolsonaro na cabeça, né? Por que será, né? Que parece que ele se transformou em algo que transcende, sabe? É um terror que está ali no ar. Então, esse silenciamento, em parte, ele está ali, mas a população, mesmo com medo, e aí a partir desse caso, né, que o Brasil foi condenado, né, Corte Interamericana, houve um processo ali de documentar mais, né, e aí teve a possibilidade de uma reparação financeira, né, feita pelo Estado para quem tinha sido atingido pela violência de Estado no período da ditadura empresarial militar. E aí isso também acaba sendo um modo de incentivar, né, a população a falar, porque também as pessoas, os pesquisadores do Sudeste, jornalistas, tal, vão para lá e dizem, olha, já pode falar. O Brasil foi, inclusive, condenado, então já há uma liberação, né? E aí as pessoas vão criando uma certa confiança para ir ali, e aí tem um grupo, né, que vai se construindo em busca dessa reparação financeira. Isso também acaba sendo um dispositivo para as pessoas se autorizar aí cada vez mais comunicando o que lhes aconteceu. No meu trabalho, eu prezo muito pela oralidade, né? E eu entendia, eu sei da importância, né? Que são os documentos oficiais, né? Mas eu cada vez mais racializando a minha escrita, mesmo porque eu fui colocada de cara no mestrado, né? Diante de quem eu sou, das minhas origens, eu fui racializando e fui entendendo a importância da oralidade enquanto esse recurso importante para, inclusive, ampliar essas histórias ditas oficiais, né? Que são, como a Chimamanda conta, que preza pela história única, né? Pela versão única. Então, a história oral como essa ferramenta que amplia e que questiona essas versões que não tem corpo, meio que não tem corpo amazônido, por exemplo, né? Não tem corpo de mulher preta, de mulher indígena, de ribeirinhos, enfim. E aí eu vou mais pelo recurso da oralidade, e aí eu pego na dissertação esses documentários também, quanto esse modo de afirmar a oralidade no meu trabalho. Para além disso, tem as minhas próprias memórias também, que tem a ver com minha avó, com outras mulheres ali ao redor. Áurea, por falar em memória e por termos feito referência, você ter feito referência a essa figura funesta chamada Sebastião Curió, que faleceu recentemente, né, em 2022, né, mas que desempenhou um papel fundamental na repressão à guerrilha do Araguaia e, como você bem disse, a continuidade do terror naquela região, né? É impressionante como foi criada uma cidade, né, com o nome de Curionópolis, né? Em homenagem a ele. Ele foi interventor federal na área de segurança em Marabá. Mas eu me lembrei de um trecho da tua escrita em que você fala da Casa Azul, que era um centro de repressão, era um centro clandestino do aparato repressivo que as pessoas conheciam, né? Que as pessoas ouviam falar, mas tinham medo de falar. Eu queria que você dissesse à nossa audiência, e que não teve oportunidade de ler o teu texto como eu e Marcília tivemos, né?
que você falasse como é que se driblava isso. Primeiro, queria que você dissesse o que foi essa Casa Azul, né, os terrores que foram cometidos nesse centro clandestino de repressão, e como é que você, desde a tua infância, ouvia falar da Casa Azul? Quais eram as estratégias de se fazer referência à existência dessa Casa Azul? Marco, a internet falhou bem aqui, mas eu acho que eu entendi. Você quer que eu fale um pouco sobre o que é a Casa Azul e como eu fui ouvindo a respeito? O que era a Casa Azul, que seria, digamos, o equivalente àquilo que se passava na Casa da Morte em Petrópolis. Sim, né? Sim. Era um centro de tortura. Era um centro de tortura, exato. E eu queria que você falasse disso e dessas estratégias discursivas de como fazer referência na cozinha e que você escutou durante a tua infância. Desculpa, Sebastião Curió usava um codinome, né? Que era Dr. Lucchini, falando em italiano, Dr. Lucchini, ou a brasileira Dr. Lucchini. Sim. Era o codinome que ele utilizava no período do terror no Araguaia. Por favor, Áurea. Sim. Sim. Ele chegou lá com o codinome, né, sem ser identificado. Chegou antes, né, de deflagrar a repressão, a guerrilha, né, e ele e outros oficiais, né, do Estado chegaram ali se infiltraram, né, entre as famílias, porque isso era um costume próprio da região dali que tinha vivido a migração, né, de um convívio ali muito colaborativo, que pessoas que chegavam, se colocavam ali enquanto amigos, eram recebidos pelas famílias e faziam parte ali, né, da casa, né, como a família vivia, enfim, fazia parte de tudo, né, e ele foi uma dessas criaturas, né, que chegou e foi sabendo como é que vivia a população, como que a população convivia com os militantes, né? Então, quando ele volta, como o Major Sebastião Curió, ele vai direto nas famílias, né, que ele conviveu, que ele soube ali, através de conversa, fulano viu, fulano, sei lá, viaja, fulano leva freta a canoa, ele tinha mapeado, né? E aí, quando ele volta com um aparato já para reprimir diretamente certas pessoas. A Casa Azul, né? Eu não trato muito a respeito disso. Tem um professor chamado Janaílson Macedo, que é lá de Marabá, da Unifespa, que ele é bem interessante e ele pesquisa mais a fundo. Mas há um centro de tortura em Marabá, localizado em Marabá, perto do rio, me parece que é do Rio Tocantins, não me lembro agora se é o Rio Tocantins ou o Rio Itacaiunas, que é à margem do rio, e que os militares levavam quem era preso, quem era sequestrado, lógico, a maior parte das pessoas foram sequestradas, né? Não se sabia, não tinha nenhuma acusação contra eles, simplesmente, né? Estado de exceção, chegava e levava as pessoas, era um centro de prisão, de tortura e de morte, né? Deliberada da população local, né? E de militantes. Os centros que eu tenho mais referência, que eu lembro e que as pessoas vão me contando, é Bacaba, né, que é para nós, é uma fruta regional. Né? E tem o Oito, que é uma localidade também ali na região, que serviam como centros de tortura para a microrregião, né?
Então, que, por exemplo, uma mulher chamada Biria, né, me conta ao longo do mestrado, é que ela ia estudar, né, ia para as escolas, para a escola, e aí entre crianças e adolescentes, né, no período da guerrilha, eles sabiam que eles não podiam falar, né, nem bacaba e nem oito, né? Porque podiam ser repreendidos, podiam ser mortos, né? Então eram nomes que, imagina, fazia parte da localidade e que foi retirado, né, da população. Então a estratégia das crianças ali, né, era dizer, naquele lugar que é a fruta que a gente gosta, mas a gente não pode dizer o nome, né? É aquele número que a gente também não pode dizer o nome, mas dizia, sabe, de outros modos, criando essas estratégias, né, de não ser silenciadas também. Então era isso que perpassava ali, né, pela população, como esses centros que estavam ali a população sabia, mas precisava criar estratégia para não chamar a atenção terrorista de Estado para junto delas. E, Marcília, tu terias alguma pergunta a fazer à Sim, Áurea? Primeiro, Áurea, o tocante do seu trabalho mexe com memórias traumáticas, né? E essas memórias traumáticas, elas estão presentes, como você colocou, né, na face da senhora que foi entrevistada, em determinados momentos, né, do seu trabalho, esse falar na cozinha, num local mais restrito, num ambiente minimamente seguro, né, porque o espaço que você trabalha é de permanente tensão, o que me mostra seu trabalho, exatamente esse medo. Então, esse universo do medo que a ditadura traz, né? E dentro desse contexto, como é que você vê a invisibilidade do papel desempenhado pelas mulheres, né? Porque na historiografia a gente tem marcantemente os trabalhos sendo escritos, na sua maioria, mas com protagonista os homens, né? Os militantes, seja na resistência e tal. Mas como se dá? Eu acho que o luxo do seu trabalho, o luxo que ele também traz, trazer essas mulheres, as mulheres ribeirinhas, as mulheres quebradoras de coco, né, do Papaçu, as mulheres que estão ali na luta. Como é que é essa política de invisibilidade delas, quando elas viram seus esposos, irmãos, filhos, simplesmente sendo subtraído, né, do cenário, desaparecendo por uma repressão, um Estado perverso, né, gerenciado por próprios agentes, e que traz esse universo de silenciamento que você também trabalha. Então, eu queria que você falasse como se dá essa ruptura através da oralidade, dessas memórias que você traz, dessa invisibilidade do papel dessas mulheres e a dor, né, delas sentirem que estão ali sofrendo, mas com um silenciamento represado, mas, ao mesmo tempo, essas fugas, né, que foi possível você resgatar no seu trabalho. Queria que você desse um toque mais aprofundado. Áurea, só para complementar a pergunta de Marcília, você ouviu relatos de violência sexual contra as mulheres da região? Quer dizer, quando se fala da história da tortura, né, nos espaços urbanos, são muitos os relatos de violência sexual contra as militantes que eram presas pelo aparato repressivo do Estado durante a ditadura. Você escutou esses relatos por parte das mulheres ribeirinhas?
eu digo, acho que na tese, eu acho que na dissertação também, que parte da história, né, da guerrilha do Araguaia, ela não ficou, né, não se perdeu, né, ou não se perdeu totalmente, justamente pela essa teimosia das mulheres em não silenciar, né? Sabe aquela história, a moralização, às vezes, que se faz com relação à fofoca? Né? Isso pode ter sido um mecanismo super interessante, né, de não deixar que a memória de certa história, inclusive que tinha acontecido ali com elas, com seus companheiros, filhos, enfim, tivesse se perdido, né, ou se perdido totalmente. Então, é essa teimosia, né, esse não calar, né, isso que é moralizado enquanto fofoca, né, e que é colocado ali, é usado como mecanismo de não se submeter ao que estava sendo. E olha, não se submeter ao terror, e isso não é qualquer coisa. Né? São mulheres, como você falou, Marco, que Marcília, são mulheres que viram seus maridos sendo tirados de casa, né? E alguns não voltaram, e quando voltaram todos quebrados, né? E que não se recuperaram, né? Morreram em decorrência, né? E aí na academia, a academia é muito, principalmente essas produções, né? A gente vê quanto tempo que as mulheres estão na academia, né? Estão produzindo, não tem tanto tempo assim, né? E aí, mesmo as que produzem, elas não têm tanto a mesma visibilidade como muitos homens acabam alcançando, né? Então a gente pensa em camadas de invisibilização, né? E aí a mulher, por exemplo, da região, né, é colocada como talvez lá a ponta, né, de todas as camadas de silenciamento. E eu sou dali. E eu, por exemplo, talvez eu seja a primeira pessoa que conseguiu se tornar doutora da minha cidade. Né? Talvez uma das primeiras com mestrado. Eu sei de 3 pessoas que fizeram mestrado. Né? Então, como é que eu me autorizo também a escrever, a falar de nossa história num ambiente que é tão branco, né? Que tem uma dominância maior de homens, né? Que as epistemologias que a gente usa também são de homens e homens europeus, né? E eu entendi ali que para falar sobre as nossas histórias, tudo bem que a gente vai fazendo uns alinhavos, mas que eu não podia partir dali, porque tinha uma história muito mais rica acontecendo, né, e que ela tinha por si só força para entrar enquanto tal, né, nesse lugar de privilégio. Então, para me autorizar também a estar ali, né, e a não me machucar muito nesse processo de escrita, eu fui priorizando cada vez mais e abraçando cada vez mais essa coragem das mulheres da nossa região, né? Que foi a forma que eu consegui de me sustentar com uma certa potência na academia, né? E eu converso, acho que com 6 mulheres para a tese, né? E aí eu acho que vou citar que é importante nisso, que eu falo que meu processo de escrita é um processo de documentação, né? Tornar, de certo modo, né, oficial essas versões que não têm tanto espaço, né? Então, para isso é importante citar os nomes, né, dessas mulheres que são protagonistas, né? Não são vítimas, né? Enfim, elas conseguiram ali se reinventar. Então, a Petronília Maria da Silva é a minha avó materna,
né? Ela já faleceu, mesmo quando entrei no mestrado ela já tinha falecido, mas é uma força ali, é uma memória que é a partir dela que eu vou escrevendo, a partir do que eu vou lembrando dela também. A Lisbela Maria da Conceição Silva, ela teve o marido preso, né, sequestrado pela ditadura, pela ditadura empresarial, né, ficou desaparecido por mais ou menos um mês, né? Ela não sabia, ela ficou grávida em casa e ficou apenas com os filhos. Ela morava na beira do Araguaia, um pouco mais afastada do centro ali da localidade. E ela foi vivendo esse final de gravidez sozinha, ali só com os filhos, enfim. E aí ela teve esse filho, uma pessoa conseguiu chegar, mas com muito medo, as pessoas não chegavam tanto para apoiá-la, porque entendia que, como o marido estava desaparecido, qualquer pessoa que se aproximasse podia desaparecer também. E aí o marido volta dizendo que voltou do inferno, né, com muito debilitado. E aí, depois de um tempo, ela passa a sentir sintomas, a ter sintomas, a perceber sintomas de tortura no corpo dela, né? Trabalhando. E aí ela vai adoecendo, né? Vai adoecendo até que um momento ela consegue ajuda médica, mas aí ela diz: eu melhorei, mas eu não melhorei a ponto de ficar boa. Né? Então é isso, né, que vai se dando. E aí eu converso com ela também. E aí o que eu quero depois resumir, né, depois de falar de todas elas, é que tem ali uma dor, né, e uma dor ao relatar, e uma dor que está no corpo, né, que se apresenta no corpo. Mas como também eu não vou ficando apenas no relato da guerrilha, tem a vida delas, tem a história de sobrevivência delas, tem a riqueza que elas foram criando e se apropriando ali na região, é que tem também muita riqueza, né? E a gente vai acessando esses conhecimentos, a gente vai acessando esses saberes, e o corpo delas, no encontro ali daquela conversa, de entrevista, o corpo delas vai se transformando, sabe? É uma coisa muito interessante que eu vivenciei com cada uma delas, né? Do rosto ficar cheio de orgulho, sabe? De alegria, porque aquilo que ela estava contando, né, é algo coletivo ali e que tem uma força, né, que vale a pena ser contado, e elas vão percebendo a importância de contar aquilo, né, que outras pessoas saibam, né, do quão incríveis elas foram e são, né? E aí isso vem para mim, né, eu vivencio isso com elas, e também para mim é um giro, né, para afirmar a minha metodologia de trabalho no doutorado, né? Que seriam elas que me trariam ou que me direcionariam na escrita da dissertação, da tese, né? E aí elas me deram essa segurança, né? Essa percepção do quão relatar, e não é relatar por outro, né? A importância de... Eu não estou relatando apenas para a Áurea. Sim, para a Áurea, porque a Áurea é da região também. Estamos ali, de certo modo, numa comunhão, mas é relatar para elas mesmo, né? Entendendo e, de certo modo, recebendo um retorno meu do quão é incrível, né? Mas do quão a força de vida vai se sobressaindo ao terror imposto ali, que, de certo modo, convive. Aí, só para terminar, tá? Aí tem a Raimunda, que é essa mulher, né, que a gente estava falando sobre o semblante, né, que é alguns momentos que a gente fala, né, no nosso encontro, sobre a prisão, a tortura e como ela ficou, também vem esse olhar de muita tristeza e de muito pavor, né, e que depois, quando ela volta para as estratégias que ela criou, né, para sobreviver e para viver com uma certa beleza,
a alegria volta para o olhar, né? Uma satisfação de estar podendo contribuir de algum modo, né? E se dar conta do que ela estava falando também. Tem a Marcolina, que teve o marido preso também, sequestrado, ficou muitos dias desaparecida, ela conseguiu encontrá-lo, né? E que é um dos relatos que, para mim, é mais rico. Todos eles são ricos, né? Mas ela é de uma força de enfrentamento direto à repressão ali, e que não hesita em dar de comer a quem precisa, né? Então, se o militante chegasse na casa dela e chegaram, né? Os militantes chegaram na casa dela e pediram de comer, ela disse que ia dar porque que ela não negaria um prato de comida para ninguém, né? E por isso o marido foi preso, né? E que isso, ela diz, continuou afirmando, mesmo diante do terror do marido preso, ela diz, eu vou continuar fazendo isso, né? Uma força incrível, uma mulher preta. E aí tem a segunda geração, que está no trabalho, que é a Elizabeth Alves Cardoso, Eliette Alves da Silva, né? E eu como a terceira geração, né? Ali me nutrindo, sendo impactada pelo trauma, né? Pelas memórias traumáticas, sim. Tanto que é difícil, não é fácil falar sobre esse tema, continua não sendo fácil, né? Mas também tem essa força aí de uma sobrevivência, de uma reinvenção de vida que elas criaram e podem nos proporcionar. Sabe? Não sei se eu respondi, mas... Áurea, a gente falou de um agente da repressão que teve longa vida na região, né? Longa presença na região, e eu gostaria de citar aqui quem estava do outro lado, né? E uma das figuras míticas, né? Da guerrilha do Araguaia, eu estou falando do Oswaldão, membro do Partido Comunista do Brasil, que só foi assassinado em 1974. Não é? E havia, desculpa o trocadilho, uma aura em torno do Oswaldão, da figura do Oswaldão, Oswaldo Orlando da Costa, de que ele seria capaz de se tornar invisível. E para quem não sabe da história do Oswaldão, quer dizer, ele foi morto por um mateiro, né? E teve a sua cabeça decepada, o seu corpo amarrado num helicóptero que sobrevoou a região para dar o exemplo, né, do que era feito com aqueles que ousavam se voltar contra a ditadura. Como é que o Oswaldão aparece nesses relatos? E, de maneira geral, você acabou de falar que não se negava um prato de comida, as mulheres não negavam um prato de comida aos paulistas, né, aos guerrilheiros do Araguaia, do PCdoB. Como é que o nome do Oswaldão, como é que a figura do Oswaldão aparece nesses relatos, Áurea? Oi? Pelo jeito... Me ouve agora, Áurea? Me ouve agora, Áurea? Eu ouço. Oi, tá me ouvindo? Sim. A pergunta foi como é que o Oswaldão aparece nos relatos das mulheres que você ouviu. Você continua me ouvindo, né? Vocês continuam Agora, me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar. Tá. Deu uma travada aqui, mas eu já ouvi agora. Na conversa específica, né, na construção da tese, ele não entrou tão em evidência, né, porque não era tanto o nosso foco, era mais uma questão de sobrevivência delas e da população local.
mas eu posso te dizer a partir do que as pessoas ali, de um modo geral, falam. E aí tem duas figuras que têm essa importância, né, muito próxima assim, um do outro, que é Oswaldão e Dina, né, e que recebe esse mesmo tratamento dessa figura encantada, né, que tem muito a ver com talvez com uma estratégia ali, e eu estou falando isso também a partir de formulações feitas pelo Janailson, né, que é esse pesquisador, esse historiador, né, lá da Unifespa, que é uma estratégia também de não sucumbir ao terror, né, que acontecia ali. Eram pessoas que se encantavam, né? Eram pessoas que tinham uma relação muito próxima com a maior parte deles, né? Chegaram ali muito próximo, eram muito cordiais, eram muito solícitos, contribuíam muito com a população, com os serviços básicos e que eram elementares, mas, acima de tudo, pessoas muito abertas ao diálogo, à convivência mesmo, né? De modo geral. A Dina e o Oswaldão, eles se tornaram essas figuras mais queridas ainda do que os demais. Eu não sei se por uma certa desenvoltura talvez maior, né, deles. O Oswaldão era um homem preto também, e a maior parte da população da região, né, era preta, indígena ali, né, um afro-indígena, talvez que a gente possa dizer, ribeirinho, né, nessa mistura e tal. Eu não sei se isso aproximou, sabe, assim, mais afetivamente, né, a população dele. E a Dina como essa pessoa muito aberta para uma convivência ali de acordo com o que a população vivia. Então se tornou uma amiga praticamente de todo mundo, né? Então imagina como é perder duas pessoas tão importantes, tão queridas, né? E o que significa isso para o risco de vida dessas pessoas também, né? O que poderia representar, né? Então é uma região, pelo menos nesse tempo, né, que tinha uma religiosidade muito forte, né? E aí tinha o Terecô, que é um sincretismo ali amazônico, né, que tem um pouco do candomblé, da umbanda, com tradições originárias, né? E aí vem do Maranhão, então tem essa religiosidade muito forte, e tem a religiosidade própria indígena que a população mantém, apesar de não se considerar indígena, né? Devido aos apagamentos todos que a gente conhece ou que desconhece, mas que atua. Então, eles são vistos como essas pessoas são entendidos, né? Essas pessoas muito queridas, que são compadres, comadres, se passam a ser, né? Compadres, comadres, amigas mesmo, e que são mortos de um modo muito violento, e que isso produz um trauma também, né? Exatamente, um trauma, algo que é disruptivo na vida das pessoas. E para não sucumbir, é importante criar uma versão ali que alimente a vida, né? Então, diante dessa religiosidade toda, eles encantaram, né? Eles não se sucumbiram às forças do Estado, às forças de terror do Estado, né? E se eles se encantaram, eles continuam vivos, né? Eles continuam presentes de alguma forma. Então, eu acho que isso é muito bonito. E não só o Janailson traz isso, mas eu esqueci o nome da autora, que também traz, acho que eu trago na dissertação a referência dela, que ela também traz essa leitura que é muito interessante, né? E eles se mantêm vivos na região, né? Isso é muito bonito, né? Áurea, a gente está chegando ao fim
desse Trilhas da Democracia, e eu não poderia deixar de, nesses minutos finais, te perguntar, e depois gostaria que Marcília também complementasse, por favor, eu não poderia de te perguntar acerca da tua recepção da fala do presidente Lula sobre o golpe de 64 na entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, de que o golpe de 64 faz parte da história e que ele não tinha o propósito de remoer essa história, porque tinha mais com que se preocupar olhando para o futuro do país. Né? Eu gostaria de te ouvir, mas antes eu gostaria que Marcília complementasse essa minha última pergunta, por favor, Marcília. E nesse contexto que foi colocado por Marco, eu queria saber, Áurea, como é que anda a atualidade das lutas, né, contra a opressão e a exploração no Araguaia, e como é que você vê essa luta pela reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que até agora também está sendo postergada ou negada, ou sei lá, de repente o Estado não, como se ele não quisesse mais se comprometer com este passado, né? Mas que é um passado que não passa, como você coloca no seu trabalho. Sim. Por favor, Áurea. É tão absurda essa fala do Lula que eu fiquei assim meio sem conseguir meio que elaborar, sabe? Porque é um cara... Ele não é um cara que não pensa, sabe? Pensando em referência a um outro, né? Ao anterior, assim, que não tem uma capacidade de identificar, né? Algumas questões e tal. Mas olhando assim, desde o primeiro governo Lula, o quanto ele tem sido conivente com os militares, né? O quanto ele quis e quer se aliar a ele, passar uma ideia de democracia, talvez, né? E uma democracia muito capenga por vários sentidos, mesmo porque não, como é o nosso tema hoje de visibilização, não houve, né? E não preza pela vida de todo mundo, né? De todos os grupos sociais que existem no Brasil, sociais e raciais. E aí ele vai parte desse lugar de achar que democracia é ouvir, é considerar e é silenciar parte da história, porque ele quer proteger os militares. E aí, nesse sentido, ele deixa uma porta em aberto, né, que é sempre esse receio que a gente tem e meio que certeza, né, de que o terror está à nossa porta o tempo todo e que isso pode se intensificar a qualquer momento. Não há responsabilização. Quando ele fala isso, ele respalda, né, que em certas medidas, a partir de certos entendimentos, pode-se fazer, né, uma intervenção terrorista como essa, né, de Estado. Então, eu acho que a esquerda institucional brasileira, ela se alimenta dessa porta em aberta, sabe? Porque eles são colocados sempre como o menos ruim, né? E diante de um terror maior, a nossa opção é ficar com isso aqui, sabe? E é uma opção com a possibilidade de uma permissividade, né, do modo de atuação das Forças Armadas, do poder militar, que pode não estar tão presente no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, mas, por exemplo, se a gente olha para a região amazônica, mais lá para os lados do Amazonas, onde tem uma presença indígena muito forte,
com os Yanomamis, por exemplo, eles têm uma força muito grande de atuação e que é, de certo modo, uma ditadura dentro de uma democracia. Né? Depois de todo o horror que se soube sobre os Yanomamis, eles continuam não levando os alimentos para as populações, não levando saúde, serviço, assistências, exatamente. Eles vão tendo esse lugar de decidir, né? E é isso, e essa... eles não retomarem, né? Como eles mesmos prometeram, né? De retomar a comissão, parece que é essa negociação com as Forças Armadas, né? As negociações do capitalismo, né? Que a Cecília sempre fala, né? As negociações do Estado capitalista, né? De onde que a gente vai abrir mão e vai deixar acontecer. Então, são populações inteiras negligenciadas, enquanto se permite, né, que as Forças Armadas vá ditando e vai dizendo, vá contando a sua versão de certa história que não foi tão ruim assim, né? Tanto que a gente continua aqui muito bem e ninguém mexe com a gente. Áurea, sobre as lutas. Oi, rapidamente, Áurea, sobre as lutas. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Para concluir. Tá. Sobre as lutas, né, locais. Eu acho que continua sendo lutas do cotidiano, que nem sempre é estruturada, como a gente vê em movimentos partidários, políticos, né, mas tem ali uma movimentação que vem também de uma pauta indígena e das mulheres extrativistas, principalmente as quebradeiras de coco babaçu, que é uma luta que eu chamo de labuta, né, que é a partir de um envolvimento com o meio que se vive. Não é possível ter vida plena, digna, autônoma, sem a vida plena, autônoma do rio, das matas, né, sem produzir, do meio ambiente, do meio ambiente, de modo geral. Então, acho que está por aí, sabe? Isso nos inspira, eu acho. Continua nos inspirando. Nós chegamos ao fim desse Thriller da Democracia, entrevistando Áurea Alves Cardoso. Atenção, editoras, merecem ser publicadas a dissertação intitulada Um Rio de Memórias, Experiências e Vivências, Guerrilha do Araguaia. E eu ainda diria, viu, Marco, licença, eu ainda diria que esse seu trabalho, Áurea, daria um bom documentário. Acho que é uma linguagem mais ampla, né? De uma acessibilidade maior. Acho que seria fantástico se, além do livro, fosse acompanhado de um excelente documentário. E aí eu faço minha ressalva ao seu trabalho. Parabéns, mais uma vez. Grata. E a tese de doutorado intitulada Mulheres do Araguaia Labutada, uma expressão do viver. Muito obrigado, Áurea. Mais uma vez, agradecer a participação de Marcília, que só fez enriquecer o diálogo, convidando, não é, para o seminário intitulado 60 anos do golpe de 64, para não esquecer, entre o dia 1º e o dia 5 de abril, no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e convidando a audiência para o próximo programa, que será o último programa dessa série especial sobre os 60 anos do golpe de 64, que irá ao ar exatamente no dia 31 de março de 2024, com uma entrevista com o historiador, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, que acaba de lançar um livro de memórias ficcionais intitulado Na Corda Bamba, que trata de vários aspectos da vida dos jovens estudantes que no pós-64 optaram pelo caminho da luta armada contra a ditadura militar e que tiveram que passar
pela experiência da prisão, da tortura, do exílio, e muitos desses mortos e desaparecidos. Não percam o seminário, aqueles que estiverem em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Não percam toda a nossa audiência no dia 31 de março, a entrevista com Daniel Arão Reis, e não percam a leitura da dissertação e da tese da Áurea. Um grande abraço e até Grande abraço. a próxima ocasião. Tchau. Obrigada, Marta. Grata.